Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web, rádio e TV. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um programa da Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta é uma transmissão que acontece sempre às quintas-feiras, às 20 horas. É a Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da grande comissão. Neste ano, caminhando sob o tema Fazendo uma Grande Obra, não podemos descer. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos cultos, em um de nossos encontros, sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. Nós nos encontramos ali no grupo de crescimento cristão. Logo depois segue-se o culto ao Senhor. Quero convidar especialmente você para este domingo, que é o domingo da família. E a ênfase será gratidão ao Senhor. Estamos chegando ao final do ano e temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Nos próximos dias, nós temos a celebração do Dia de Ações de Graça e vamos aproveitar esse domingo, domingo da família, para estar agradecendo ao Senhor. Vem estar conosco em um de nossos encontros, em um de nossos cultos. Será uma alegria receber você e a sua família. Pode trazer a sua criança. Ela será bem tratada, bem cuidada. Há sempre pessoas especiais para cuidar da sua criança enquanto você assiste ao culto. Prepare aí o seu coração para agradecer a Deus. Faça aí, anote alguns motivos relevantes de gratidão, porque não dá para relacionarmos tudo que Deus tem feito por nós. E vamos estar juntos na casa do Senhor com a nossa família para agradecermos ao nome do nosso grande e poderoso Deus. Deus é bom e Ele trabalha em nosso favor, Ele cuida de cada um de nós e agora mesmo Ele está cuidando de você. Onde você estiver, do jeito que você estiver, Deus está trabalhando agora em nosso favor. Você que nos acompanha, você pode nos ajudar nessa transmissão, dando o seu ok aí, compartilhando, convidando pessoas para que esta mensagem possa alcançar muita gente, tocar muitos corações. Hoje é quinta-feira e é um dia de feriado por aqui, né? Acho que em todo o Brasil praticamente. Muita gente está descansando, outros estão aproveitando para um breve lazer. Onde você estiver, eu peço que você participe conosco. Primeiro orando, em segundo lugar convidando pessoas para que possam estar recebendo esta palavra. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, buscar a direção dEle para a nossa vida e agradecer a Deus. Já que estamos falando de gratidão, temos motivos para agradecer ao Senhor. Na verdade, motivos que nós sabemos
E há tantos benefícios de Deus para conosco que nós nem sabemos de o quanto Ele tem nos abençoado. Há um hino do cantor cristão que diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Diga uma a uma, conta de uma vez, e há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Vamos falar com Deus, vamos estar buscando a presença dEle. Nós temos como igreja orado constantemente em favor das famílias, em favor da igreja e em favor da nossa nação. Se você tem um pedido de oração, você pode encaminhar o seu pedido para conosco. Nossos canais aí da rede social, há sempre uma possibilidade de você enviar o seu pedido de oração. E nós vamos estar orando em favor da sua demanda. Deus é bom e Ele escuta o nosso clamor. Vamos orar então. Amado e poderoso Deus, no nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré, nós entramos na presença do Senhor com, ó Deus, os perdão dos nossos pecados, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração e tire, ó Pai, tudo aquilo que entristece ao Senhor e ao Teu Espírito Santo. Confiamos na Tua graça, confiamos na Tua misericórdia, por isso perdoa-nos, ó Pai, os meus pecados individuais, os pecados da minha família, os pecados da família espiritual, que é a Igreja do Senhor. Perdoa, Pai, os pecados da nossa nação. Em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que o Senhor Deus aceite a nossa gratidão por tudo que o Senhor nos tem concedido, pelo dom da vida. Abençoa, Pai, aqueles que aniversariam nesse dia. Somos gratos pela vida de cada um deles e o Senhor sabe muito bem quem somos. Que o Senhor possa conceder muitos anos de vida com toda a sorte de bênção para a glória do Senhor. Pedimos, Pai, a bênção do Senhor para a nossa nação, que o Senhor abençoe as autoridades estabelecidas, os poderes constituídos, que o Senhor Deus possa estar abençoando cada família, cada lar, cada casamento, as crianças, os jovens, os adolescentes, os da terceira idade. Que a paz do Senhor inunde a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Que o vento do Teu Espírito Santo sopre em cada cidade, a mais longínqua, a menor e a maior de todas, em todos os lares, em todos os lugares, em nome de Jesus. Que haja paz, que o Senhor prospere a nossa nação e que o Senhor, pela sua graça e o seu poder, visite os menos favorecidos, para que todos possamos ter uma vida digna, conforme é o plano do Senhor para a vida de cada pessoa. Pedimos a bênção do Senhor para a Igreja do Senhor no Brasil, que o Senhor abençoe todos os ministérios, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos anime, que o Senhor possibilite a fim de que possamos estar sempre trazendo à nação uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança e de salvação. Fica conosco, Pai, quando estamos aqui a ministrar, que o Senhor possa usar essa transmissão para tocar os corações. Amém. E que Jesus Cristo seja glorificado. Em nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. Aleluia. Saudamos você que está por aí, que eu consigo ver por aqui, que o vento do Espírito Santo possa estar aí tocando o seu coração. Daniel Constant e Kátia Constant, Deus abençoe vocês.
Elton Charles, nosso filho querido, a Gabi, toda a sua família que reside nos Estados Unidos. Um grande abraço para vocês. E quem mais possa estar aí, que nem todos eu consigo identificar e perceber aqui na minha telinha. Mas o nosso desejo, a nossa oração é que o vento do Espírito Santo, como está tocando aí no fundo, possa estar aí onde você estiver, ventando na sua vida, soprando sobre você, sobre sua casa, sobre tudo que você estiver envolvido. Que tudo esteja bem com cada um de vocês. Deus é bom? Não é bom, Elton? Deus é muito bom? Não é, Kátia Constant? Deus é maravilhoso. Domingo, agora vamos erguer um altar de gratidão ao Senhor. Como já mencionei há pouco, nos próximos dias nós comemoramos o Dia de Ação de Graça. E nós vamos nesse domingo estar agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem feito. E preparando os nossos corações para o final do ano e a recepção do ano novo. E primeiro altar que vamos erguer ao Senhor é de gratidão. Para depois, então, estarmos falando com o nosso Deus. É muito bom ter você conosco. Grande abraço para vocês. Que a paz de Deus possa estar no coração de cada um de vocês. Muito bem, queridos. Nós estamos numa temporada aqui nas quintas-feiras. Esperamos em Deus, estamos nos preparando e estabelecendo as condições necessárias para estar mais dias aqui e também por outras plataformas. Mas por hora estamos por aqui, mas estamos ansiosos e desejosos para poder estar falando com vocês através da internet, mais frequentemente também através de outra plataforma, né, Lígia? Sim. Esse é o desejo do nosso coração, estar sempre em contato com cada um de vocês, para que a mensagem de Deus ela possa ir até os confins da terra. Por isso, uma das ênfases da nossa caminhada é lançando as nossas redes até aos confins da terra. E pela internet nós podemos fazer isso. E nessa temporada nós estamos fazendo uma série de meditações na profecia de Amós. E o título dessa série é O Leão que Ruge. Logo no começo já explicamos que leão é esse que ruge, é o próprio Deus. E ele se manifestou através do profeta Amós, sendo assim apresentado, é o leão que ruge. É Deus e o profeta que fala em nome de Deus e quem fala verdadeiramente em nome de Deus. Estamos hoje na sexta meditação. Os olhos de Deus estão sobre todos. É sobre isso que nós vamos falar hoje, meditar hoje. É bom pensarmos sobre os olhos do nosso Deus, o que Ele está vendo, como Ele está nos vendo. Até aqui, nós caminhamos no capítulo 1, falando sobre Deus e sobre o que Ele queria com o povo de então e aplicando isso às nossas vidas. E agora nós vimos que Deus ele trata com todas as nações, não é? E Ele cuida de todos, em todos os lugares. Há 2 versos que eu quero compartilhar com você, que não é da profecia de Amós, mas que tem a ver com o que nós vamos falar hoje. 2 Crônicas 16:9 tem uma expressão que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Presta atenção, é muito bom sabermos quem é o nosso Deus. E o Salmo 34, verso 15, que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos. E Deus, Ele vê cada um de nós. O que nós já vimos até aqui, que caminhamos de Amós, capítulo 1, verso 1, até o
capítulo 2, verso 3, nós vimos Deus olhando para as nações. Então nós vimos que Deus, ele é um Deus de disciplina. O assunto não é agradável, mas é a palavra de Deus. Fala que Deus, ele disciplina, ele castiga aquilo que contraria o seu querer. Ele castiga as nações, né? Vimos também que Deus, ele faz isso por quê? Porque ele não é indiferente para com o mundo. Você gostaria de ter um pai indiferente? Eu não gostaria. Pelo contrário, meu pai era muito ligado à minha caminhada, né? Então, agora nós vamos ver o que Deus vai fazer em relação ao seu povo. Vimos a ação de Deus em relação às nações. Mas antes de entrar nesse assunto, a ação de Deus na sua casa, em Israel, em Judá, vamos ver no próximo episódio. Nós vamos ver, assim, por que Deus está agindo assim, olhando para as nações, mas como já acabamos de ler, ele olha para todo mundo e ele olha para o seu povo. Ele olha para mim e olha para você que já tem uma aliança com Deus. E eu quero, antes do próximo episódio, falar sobre por que Deus age assim. Daí porque esse título dessa meditação, os olhos de Deus estão sobre todos. Não é só sobre o mundo, quem não tem aliança com ele, quem não acredita nele, não. É sobre todos. Mas é bom sabermos por que isso acontece conosco. Primeiro, Deus, ele tem uma atenção especial para as questões humanitárias. Sim. E para entendermos isso, nós, como evangélicos, como aqueles que têm aliança com Deus, nós precisamos prestar atenção no que a gente pode dizer na pauta humanitária de Deus. Porque Deus criou cada pessoa. O salmista diz que ele cada um que ele deu vida, ele fez um plano para cada pessoa. E tudo que acontece com os homens, questões humanitárias, tudo tem a ver conosco, Deus presta atenção. E Deus, ele não nos criou para que sofrêssemos. Nós vemos pessoas, multidões sofrendo, e assim foi no tempo de Amós, quando relata lá que havia muito sofrimento, muita guerra. O povo foi, a Bíblia usa a expressão, foi trilhado, quer dizer, mulheres grávidas, maltratadas, violentadas, pessoas que foram tratadas como se mercadoria fosse. Tudo isso acontecia na época da profecia de Amós. Você vai fazendo um paralelo com o que você sabe que acontece no mundo hoje. Gente que foi enganada, gente que foi desrespeitada, maltratada, né? E esse era o cenário. E Deus se importa com isso. Por isso que ele olha para todos e para tudo. Não é porque aqueles que não têm uma aliança com ele que Deus vai abandonar também, não. São obras das mãos de Deus, são criaturas, são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E como povo de Deus, nós precisamos estar atentos e para o fato de que a maldade continua ainda hoje. Porque às vezes ela pensa, por que Deus tem essa palavra do profeta? Por que ele tem um juízo? Por que Deus disciplina? Por que haverá um julgamento final? Não é assim que a gente pensa. Até nós que já temos assim muita familiaridade com a Bíblia, sabemos, tem hora que a gente assim, puxa vida, essa palavra de Deus pegou forte, mas Deus é assim mesmo. Ele é Deus, ele pode assim agir para conosco, né? E a maldade continua ainda hoje. Pessoas continuam sendo alvo de violência. Isso você vê em todo lugar, no mundo todo, na nossa nação. Gente que sofre, que morre, são balas, bombas. Pessoas que são tiradas da sua terra, da sua nação. Pessoas que são vendidas, como foi no tempo
e traficadas. Há relatórios de órgãos internacionais dando conta disso. O número de pessoas, de crianças que são vendidas. Parece que é uma utopia, mas é verdade. Existem relatórios oficiais a esse respeito. Se nós somos o povo de Deus, isso quer dizer que o povo de Deus conhece Deus. É o povo da paz, é o povo que tem a Bíblia como uma regra de conduta e fé, né? Então nós devemos fazer o que em relação a isso? Orar contra esta situação. Pedir que Deus intervenha. Sempre oramos ao Senhor, não é verdade? Pedindo a Ele, apresentando a Ele as nossas necessidades. Tudo bem. Mas Deus está olhando para todo mundo e para tudo. E a oração de um justo pode muito seus efeitos. E nós temos que orar contra esse tipo de ação, contra a humanidade, contra as pessoas em todo o mundo, não é só na nossa nação, no nosso bairro, na nossa cidade, em todo o mundo. Porque esse tipo de coisa é generalizado. Devemos, então, nos informar sobre a situação de cada um dos nossos semelhantes, cada povo, em nosso tempo, o sofrimento, pessoas que são destratadas, são vitimadas, e devemos nos posicionar. Isso aqui é muito importante. Você que é filho de Deus, nós devemos nos posicionar e dizer que Deus é contra todas essas coisas, toda maldade, todo esse tipo de violência, todo esse tipo de maltrato que ocorre em todas as nações. Olha, estamos falando de uma profecia de Amós muitos séculos atrás. E quando vamos lendo a profecia deles, nós pensamos assim, parece que foi para nós hoje. Parece que Amós está entre nós falando. E está mesmo, que é o profeta de Deus. A palavra de Deus jamais passa, ela nunca perde a validade. E, de maneira prática, nós podemos considerar o quê? Agora, de maneira bem prática. Primeiro, as nações podem agir como se Deus não existisse. As pessoas podem agir como se Deus não existisse. Deus não existe. E nós vemos ao longo da história da humanidade, não só retratada pela história bíblica, a revelação da Bíblia, mas também a história geral, que povos e nações, reinos poderosos, agiram como se Deus não existisse. Ou como se Deus não ligasse. Quantas vezes nós encontramos pessoas achando que Deus não liga, Deus não está aí para elas. Não, o que estamos dizendo é que os olhos do Senhor estão sobre todos e estão sobre todos. E muitas vezes as pessoas acham, mas Deus não está vendo, Deus não liga para essas maldades cometidas. Ou quando vemos algo muito terrível, falamos assim, mas e Deus? Até cobramos o Senhor, não é isso? Também as pessoas pensam que Deus ele não interfere em assuntos humanos. Já vi alguém falar assim, olha, esses seus probleminhas, Deus não é tão grande que Ele não está aí para cuidar disso, Ele tem outras coisas para fazer. Já vimos isso, até em forma de deboche, não é? Deus é poderoso, grande, se Ele é esse Deus que guia o universo, que Ele desceu de todas as coisas, olha todas as coisas, Ele não vai preocupar com o seu sofrimento aí. Engana-se. A profecia de Amós e toda a palavra de Deus, mas o nosso foco aqui é a profecia de Amós, mostra especificamente que Deus, ele se importa e ele interfere, né? Então, as nações na época de Amós pensaram que ficaria por isso mesmo. Quando pensamos que Deus não existe, quando as pessoas pensam que Deus não existe, que Ele não liga, aí vai ficar tudo por isso mesmo. Não, queridos, não nos deixemos enganar. E Deus não se deixa enganar. Deus existe. Sim, Deus existe. Deus se importa. Deus interfere.
Olha, Deus existe, Ele se importa e Ele interfere. Mas está uma outra quarta afirmação. Deus também disciplina. Porque Ele é Deus, é o Senhor soberano. Não adianta nós querermos discutir com Deus. Não adianta, a história mostra isso, a prática, nossa vida, a experiência mostra isso, a experiência humana. A palavra de Deus mostra sobejamente isso. Quando uma pessoa, uma nação se levanta contra Deus, não vai dar certo. Não adianta brigar com Deus, Ele é soberano. Não há ninguém como o Senhor. E Ele é um Pai, é um Senhor que entra para pôr as coisas em ordem. Tem muita gente pensando, o mundo está muito perdido, está muita confusão, não tem jeito. Para aí, vamos parar. Até eu às vezes penso assim, mas será que tem jeito? Para tudo. Há um Deus soberano e todo-poderoso. E Ele vê tudo. E vê todos. E Ele existe, Ele se importa, Ele interfere e Ele disciplina. Vou falar a palavra que ninguém gosta de ouvir, mas está na palavra de Deus. Ele julga e Deus castiga. Sim, Deus castiga. Ele é justo, por isso Ele castiga. No tempo devido, Ele vai agir. Porque às vezes pensa assim, mas nada acontece, cadê Deus? O problema não está em Deus, está no seu relógio. Meu relógio, às vezes, não tem nada a ver com o tempo de Deus, com o relógio de Deus. E no tempo devido, Ele agirá para disciplinar nações. Presta atenção, na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Ele vai agir em relação às nações e pessoas inclementes. Deus não suporta o mal. Deus não suporta o sofrimento da obra de suas mãos, das pessoas a quem Ele deu vida, a quem Ele criou. Ele há de intervir para julgar os malfeitores, pessoas inclementes. E Deus, Ele tem uma força. Eu li a pessoa falando assim, olha, Deus é Deus, Ele tem uma força bruta. Achei até estranho, né? Você acha que Deus tem uma força bruta? Depois eu entendi. Todo poder pertence ao Senhor. E esse poder, na nossa linguagem, é uma força bruta. Mas a força bruta é contra quem? É a favor do bem. É para estabelecer o bem. Nunca estabeleceu o mal. Para estabelecer o bem. E Ele entra com o seu poder, essa força bruta, como recurso de defesa dos menos favorecidos, defesa da verdade, impedimento da maldade, a fim de proteger os mais frágeis e menos favorecidos. Por isso, Deus, Ele desaprova violência, truculência, brutalidade, intolerância, todo tipo de malignidade. Deus não aprova. Está aqui, nas Sagradas Escrituras. Sagrada Escritura, a santa palavra de Deus. Então, os olhos de Deus estão sobre todos e sobre tudo, e Ele contempla tudo. Tudo. O que é bom e o que não é bom. E há um princípio, guarda isso no seu coraçãozinho. Há um princípio da palavra de Deus, do agir de Deus, é que Deus, Ele destrói todas as formas de maldade. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Ele é bom. Ele é infinitamente bom. E o que é infinitamente bom não se conforma com a maldade. Salmo 37, verso 11, fala assim: os mansos herdarão a terra e se deleitarão da abundância de paz. É o que Deus quer para nós. Então,
concluindo, Deus agiu contra as nações no tempo de Amós. Ele interferiu ali, é isso que Amós está dizendo. Por isso que o clamor do profeta, há várias expressões no capítulo 5, verso 4, fala assim, buscai-me, Deus fala, buscai-me e vivei. No capítulo 5, verso 6, ele fala assim, buscai ao Senhor e vivei. No capítulo 5, 14, ele fala assim, buscai o bem e não o mal. Olha para onde Deus está apontando, sempre para o bem. O que importa para Deus? Deus vai castigar, Deus quer o mal? Não, Ele quer o bem. E como podemos evitar a intervenção, o castigo de Deus? Que haja arrependimento. Arrependimento. Quando Deus fala pela boca do profeta Amós, buscai o bem e não o mal, ele está dizendo outra palavra assim, olha, arrependam-se. E sabe o que é arrependimento? Vocês devem ter ouvido isso, eu vou repetir mais uma vez para quem já sabe. Arrependimento é o seguinte, é alguém que está andando na direção, para e volta. É isso que a gente quer fazer, que volte para trás, volte para da direção para a qual estava indo. Então, arrependimento é esta a saída, é esta a solução. E a partir de agora, então, o profeta Amós vai passar a cuidar de como Deus age com o seu povo. Então, feita essa meditação do dia de hoje, nós vamos olhar agora como Deus age conosco. Porque, como diz aqui o tema, Deus, os olhos do Senhor estão sobre tudo e estão sobre todos. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que possamos entender que Deus está tomando conta de todo mundo. Não vamos ficar abalados, desanimados com tanto mal que a gente vê, tanta má notícia, né? Não! Há um Deus neste mundo e Ele está cuidando de tudo e de todos. E podemos, portanto, confiar na bondade do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua caminhada de fé, a sua família. Este é o desejo do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu termino esse encontro abençoando você, declarando: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E glória a Deus. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Se Deus assim permitir, será no domingo, pela manhã, na casa do Senhor, no dia do Senhor. Um abraço duplo, meu e da Lígia, para você.